reequilíbrio entre os poderes é uma anistia que tem que ser ampla, geral e restrita. Estou cada vez mais convicto disso, que inclua inclusive o ministro Alexandre de Moraes, porque já deu vários exemplos de descumprir a lei do impeachment, o seu artigo 39, inciso 2º, que fala muito claramente, eu vou ler aqui para não falar errado, proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Isso é inquestionável, é um consenso entre todos aqui no Brasil. E que essa anistia tem que se estender também aos policiais federais que estão se prestando esse papel, que acabaram de indiciar, por exemplo, 2 deputados federais, Marcel Van Hatten e Cabo Gilberto Silva, por usarem a tribuna e fazerem uma crítica à Polícia Federal e chamarem um dos delegados de cachorrinho de Alexandre de Moraes, o que é uma verdade. Não adianta agora chorar, ouvir com firula jurídica para escapar dos braços da lei, do poder do Estado que eles tentaram a todo custo derrubar. O golpe de Estado, a partir da morte do presidente eleito e do seu vice, é crime absolutamente tipificado pelo Código Penal, porque assassiná-los seria eliminar o governo constituído pela vontade popular, pela vontade das urnas, independentemente de posse ou diplomação, tendo em conta a expectativa de direito à vida a partir da inquestionável vitória eleitoral. Estamos diante de uma hedionda organização criminosa, gestada dentro de um governo genocida e assassino que agiu deliberadamente para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes e que certamente estenderia esse extermínio a todos que se opusessem ao golpe de Estado. Inclusive, quem sabe, vários dos que compõem essa casa não estariam mortos, presos, exilados ou torturados. Fechariam o Congresso Nacional, fechariam o Supremo Tribunal Federal, cassariam mandatos, direitos políticos, amordaçariam a imprensa, prenderiam, torturariam, matariam, fariam o que já foi feito neste país, especialmente a partir de 1968, quando o AI-5 aprofundou uma era de terror no Brasil, iniciada em 64 e que durou longos 21 anos. Mas, diferentemente do que houve ali, não haverá anistia. O Brasil não anistiará nenhum bandido, não anistiará nenhum dos criminosos que atentou contra a nossa democracia, contra o Estado de Direito, contra a vontade soberana do nosso povo. Não anistiaremos assassinos, não anistiaremos terroristas. Todos, rigorosamente todos, responderão na forma da lei por cada um dos crimes cometidos. E não adianta vir com essa discussão de que quem pensou em matar não cometeu crime. Primeiro, porque nesse caso específico não foi apenas um pensamento de uma meia dúzia de pessoas. Além do pensamento, houve a ação, houve a preparação, houve toda a condução de um processo que só não se realizou por razões alheias à vontade dos que estavam preparados para matar o presidente, o vice e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Eu volto a esta tribuna em mais um momento de crise, da qual não se vê qualquer sinal de atenuação, mas, ao contrário, agrava-se a cada dia. O ministro Barroso fulminou peremptório. Abro aspas. O que mais falta saber? Fecho aspas. Há muito o que saber, ministro. Falta saber, ministro, como um inquérito instaurado de ofício há mais de 5 anos, sem término à vista, espraia-se por meandros cada vez mais tortuosos e escabrosos. Que lei, que Constituição, que ordenamento legal e processual respaldam esse proceder? Falta saber, ministro,
como militares acusados de delitos supostamente cometidos no desempenho de cargos e funções militares são investigados, acusados, julgados e presos à revelia da Justiça Militar. Por acaso, os magistrados que usurpam as competências dos comandantes militares têm ideia do estrago institucional que estão causando nas Forças Armadas, com abalos sistemáticos no seu estamento legal e no sentimento de justiça que anima os soldados em qualquer situação. Falta saber, ministro, como uma conspiração factualmente fracassada ou simplesmente inexistente, datada de mais de 2 anos, explode mediaticamente na cara da nação, sem maiores explicações, além do vazamento direcionado e seletivo de peças investigatórias ditas sigilosas. Parafraseando conhecida alegoria do absolutismo na Prússia do século XVIII, cabe perguntar, ainda há juízes em Brasília? Nós chegamos a um momento sem precedentes na nossa história. Um momento em que, finalmente, o Brasil poderá julgar e condenar na forma da lei uma organização criminosa articulada para perpetrar hediondos atos de abolição violenta do Estado de Direito e de golpe de Estado. Jair Bolsonaro e outros 36 indivíduos, entre eles militares graduados, como seu candidato a vice Braga Neto, o ex-ministro Augusto Heleno, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier e o general da Reserva Mário Fernandes, além de civis como o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o então diretor-geral da ABIN e hoje deputado federal Alexandre Ramagem, foram indiciados pela Polícia Federal por uma trama sórdida e assombrosa que pretendia matar o presidente da República eleito, o seu vice e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, membro da Suprema Corte. 5 foram presos. Algo estarrecedor, substantivamente comprovado por documentos apreendidos, muitos deles impressos no próprio Palácio do Planalto, conversas em aplicativos de mensagens e incontáveis áudios trocados pelos criminosos em clara confissão dos atentados que pretendiam cometer. Tentaram cooptar o alto comando das Forças Armadas, praticar atos terroristas em unidades militares, fomentar uma guerra civil e envolveram na trama integrantes dos chamados Kids Pretos, Força Especial do Exército, que chegaram a ir às ruas para prender, sequestrar e matar o ministro Alexandre de Moraes. Os assassinatos de Lula, de Alckmin e de Moraes foram amplamente discutidos na casa do general Braga Neto, que foi ministro de Bolsonaro e vice na sua chapa, e tiveram o sinal verde dado pelo então presidente, que aceitou, nas palavras de um dos criminosos, o assessoramento da organização, denotando o seu total apoio a que as execuções fossem feitas até o dia 31 de dezembro de 2022. Os assassinatos poderiam ocorrer por envenenamento ou armas de fogo, já que os golpistas diziam reunir um arsenal capaz de destruir as paredes do Supremo Tribunal Federal e explodir até mesmo um carro blindado. Tinham pistolas 9mm e .40, fuzis, metralhadora, lança-granada, lança-rojão, armamentos de guerra que seriam usados para matar as mais altas autoridades do país e golpear o Estado de Direito. Não era uma conversa de comadres, não eram apenas opiniões vãs
Era um minucioso e detalhado planejamento, chamado de punhal verde e amarelo, com expressiva parte dos responsáveis já identificados pelas investigações, na exata medida das suas responsabilidades. Desde quando fazer o que é certo se tornou errado e o que é errado se tornou certo? Onde nós fomos parar no nosso Brasil? Bolsonaro não aceitou, não quis, não deixou fazer nada contra a alternância. Está muito claro isso. Não há crimes, só narrativa para a perseguição. Quem está cometendo irregularidades e abusos é o outro lado, o judiciário. E o erro está em quem deveria controlar e não controla. Senado Federal, a presidência do Senado. Presidente, eu estou ouvindo aqui os discursos da extrema-direita e estou chocada, porque não estou surpresa, estou chocada, porque são discursos que me lembram aquele desenho dos macaquinhos sábios, que não veem, não ouvem e não falam, só que aqui fazem de conta que não ouvem, fazem de conta que não veem, mas falam, e falam baseados numa realidade que só tem na cabeça deles, porque contra fatos não há argumentos. Eu tenho encontrado pessoas que resistiram à ditadura militar, que perderam familiares torturados, assassinados na ditadura militar de 64, que dizem, nunca pensei viver novamente essa possibilidade de golpe no Brasil. E têm ficado muito assustados com as notícias que incluem não apenas a tentativa de golpe de Estado por tudo que fizeram, e não foi só no 8 de janeiro, mas também pela clareza da investigação da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal, de mostrar que havia um plano para assassinar o presidente Lula, o vice Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Precisa ter um estoque de óleo de peroba aqui, para que alguns deputados passem na sua cara dura diante de fatos tão robustos contra a democracia brasileira e insistem em dizer que é uma perseguição política. São 2 anos de investigação já desde o 8 de janeiro de 2023. A CPI já entregou seu relatório há 1 ano e estão seguindo o devido processo legal, investigando, ouvindo contraditório, ouvindo as delações, fazendo o que tem que fazer para poder fazer o julgamento. E toda a sociedade espera condenação e cadeia para quem atenta contra a democracia brasileira. Aliás, é bom dizer algumas frases que existiram nesses depoimentos, nessas apurações de mensageria, de Signal, de WhatsApp e outras. Diz assim, não podemos reunir quem está acima da linha da ética, temos que reunir a rataria. Ou seja, cuidado com a rataria também nesse parlamento brasileiro, que fica aqui da tribuna defendendo o golpe, defendendo o golpista, que incitou o 8 de janeiro. O que é isso que nós estamos vivendo aqui? Eu pergunto, quantos aqui foram orientados pelo general Mário Fernandes, que está preso, Mário Fernandes, que está preso, dizer que orientava os deputados na CPI, orienta os discursos dos deputados nesse plenário, para seguirem todos o mesmo argumento. Cuidado quem está aqui nos grupos de WhatsApp do general Mário Fernandes já preso. E é histórico, indiciar general, prender general e prender um ex-presidente da República por tentativa de golpe no Brasil e tentativa de assassinato no Brasil. Parabéns à Polícia Federal e ao Supremo Tribunal Federal. Obrigado. Ora, se o presidente Bolsonaro não estiver habilitado, e aí? O que acontecerá com as eleições em 26? Participaremos apenas com um candidato que na última hora o presidente Bolsonaro irá indicar? Ou nós teremos maturidade para entender de que a direita não pode se submeter ao reboque do bolsonarismo? É lamentável esse momento que nós passamos aqui no parlamento. Parece até que não se lê, não se ouve o que está acontecendo nesse país. Aliás, o que está acontecendo no Brasil é raro para acontecer em outro país.
um plano homicida e golpista, preparando o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Alckmin e também Alexandre de Moraes. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é a Polícia Federal. E olhe que para dizer algo dessa natureza é preciso ter provas robustas, provas que não podem ser refutadas. Observe aonde chegamos. Inclusive, eu fico perplexo aqui quando percebo a cara de pau de quem ainda defende, quem adora a morte de um presidente da República, de um vice-presidente e de um presidente do Supremo Tribunal Federal. A que ponto nós chegamos? É importante que você, que nos ouve, que nos vê em suas casas, observe as falas que acontecem por aqui. Trata-se de algo sui generis, com uma cronologia que estava desde pegar a urna eletrônica e torná-la indefensável, dizer que o sistema eletrônico no Brasil, que é festejado em todo o mundo, era algo que podia ser fraudado. É impossível não aceitar de que o plano golpista foi impresso no Palácio do Planalto e foi levado para o Palácio da Alvorada, onde o ex-presidente estava, portanto, tomou conhecimento. Os áudios vinculados ao telefone móvel do Cid, do Mauro Cid, coloca claramente que o general Mário Fernandes estava falando claramente de que o ex-presidente aceitaria o assessoramento desses generais. Portanto, é de uma seriedade muito grande e é preciso que tomemos conta desse processo, independente das matizes ideológicas que estão dentro dessa casa. Portanto, é um momento difícil, porque passa o nosso país, e aí, quem quiser passar pano, que passe. Entretanto, é preciso que de maneira exemplar... Para concluir, deputado. Para concluir, que de maneira exemplar isso seja tomado para ser um exemplo de se evitar que mais uma vez aconteça essas tramas urdidas contra o interesse maior da sociedade brasileira.